Tá, por isso que tem muitas mortes, porque os pastores não estão fazendo como a Bíblia manda. Porque está escrito na palavra de Deus. Ele mandou ir. Se ele fazia a obra de Deus, nós temos que fazer também. Porque lá em Provérbios fala que sábio é todo aquele que ganha a alma. Sim. Então, o clamor das almas eles têm sede de ouvir. Mas vai ouvir o quê? Ouvir o quê? Se Paulo fala lá em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Isso. Cadê? Porque as igrejas, você vê, tá lotada de pregador. Pregador que fala que prega, que for cai do céu, mas as almas que estão necessitando ouvir o evangelho estão nas ruas. Em cada esquina que você anda aqui na cidade, o mundo afora você vê. Mas o esfriamento é aquilo que se cumpre, né? Jesus falou lá em Mateus 24, o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade. Nos tempos de Jesus anunciou uma mensagem que estava muitos anos atrás tinha acontecido, no dia de Noé. Como foi no dia de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. E não perceberam o dia que Noé entrou dentro da arca. O apóstolo Pedro fala que 8 vidas se salvaram. De uma população estimada em quase 8 bilhões de pessoas no país, no mundo inteiro. Quantas pessoas vão se salvar? Uma pergunta fizeram para Jesus lá em Lucas 13. Mestre, quantos que serão salvos? Aquele que pergunta para Jesus, Jesus volta para ele e fala assim, esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus fala assim, você procura entrar na porta estreita. Paulo falou para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Porque se a gente não se cuidar da gente, abrir mão da salvação, abrir mão do chamado de Deus, por causa de fulano, de ciclano, por causa de ministério humano, não compensa. Por isso que a importância de pregar o evangelho é grande. Você vê, dentro de tempo e fora de tempo, pregue a palavra, Paulo fala. Sempre há oportunidade de pregar o evangelho. E se você estiver ligado no Espírito Santo, ligado no Senhor, você consegue discernir. É claro que tem pessoas que Deus te coloca ali, e não é para você nem sequer abrir a boca para falar para ela alguma coisa. Porque senão você vai estar jogando pérola aos porcos. E o cão volta ao seu próprio vômito, né? Aí se cumpre essa palavra. Mas a gente deve ficar apercebido, porque o Senhor quer que a gente fale do evangelho, né? E aí muitas almas estão morrendo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. 180 pessoas morrem por minuto. As pessoas, a maioria está morrendo, está passando para a eternidade, sem antes ter confessado Jesus, sem ao menos conhecer que Jesus é o Salvador dela. Eu falando aqui com Deus, aqui na palavra que você estava meditando, e eu falei assim, meu Deus, quando eu olho para a palavra evangelho, evangelizar os povos, e muitos querem ver o templo lotado, mas não tem coragem de sair na rua como servo de Deus, homem de Deus, para pregar o evangelho. Querem pregar aqui, dentro da casa, da igreja. Mas Jesus manda aí. Olha, quando na minha caminhada, era o trabalho mais que eu fazia. Evangelizar nos lares, orar pelas famílias nos lares. É o que Deus teve para minha vida, tem para minha vida, orar nos lares e ir para o campo. Lá na rua, lá o marzão, o mundo é um mar. Ele está cheio de peixe. Tem vários tipos de peixe. Mas você tem peixe grande, peixe pequeno. Você estando com Jesus não tem medo de nada. Então foi o que eu aprendi lá e isso não sai da minha cabeça. E você vê uma coisa, tia? Essas pessoas que estão aí nos templos, é que ali tem visibilidade. Tem alguém sempre olhando por ela. Aí sempre vai ter um admirador dela assim, não, é porque eles gostam de glória de homens. Jesus foi claro em falar em João 12 que os fariseus amavam mais a glória dos homens. E hoje em dia não é diferente. Você vê, eles querem ser vistos e na rua você não tem essa visibilidade. Porque quem é que está te vendo, se não o Senhor? Quem é que quer militar legitimamente na obra? É por vontade própria. Não, Senhor, o Senhor me chamou, então eu estou convocado para ir fazer parte desse exército, de ganhar almas. Mas é que ninguém está me vendo. Ninguém tá me vendo pregar, ninguém está me vendo louvar, orar.
Mas os apóstolos foram encaminhados a pregar o evangelho, e por onde eles iam, o Senhor cooperava com eles. A Bíblia fala lá em Hebreus 2 que Deus, pelas mãos deles, fazia muitos sinais, milagres e maravilhas. Em Marcos 16, Jesus falou assim: estes sinais seguirão os que creem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, você vê, o cumprimento dessa palavra de Jesus, ela é tão grande e tão poderosa que, por mais que a maioria não quer ir, sempre Deus tem alguém que vá. Porque Deus não conta, né, com a maioria, Deus conta com um. Porque quando Deus olha para a terra, Ele busca por um que esteja tapando a brecha. Se tiver alguém tapando a brecha, e o Senhor encontrar esse varão ou essa varona na mão do Senhor, é uma arma poderosa. O diabo treme. O inferno estremece, porque a capacidade que tem um pregador do evangelho que prega a sinceridade, a verdade das escrituras, sem desviar o curso da palavra, porque você vê que na maioria dos templos, tia, as pessoas estão lá enfeitando o evangelho, tapeando a mensagem para agradar a grega e a troiana. Aí não quer mandar curto e grosso. Jesus era curto e grosso com os fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês falam e não praticam. Vocês atam fatos pesados sobre os ombros do povo, nem com o dedo quer mover. Jesus era curto e grosso com eles. E eles ficavam revoltados com Jesus porque Jesus falava a verdade. João 3, Marcos 7, os próprios fariseus e os escribas reconheciam Jesus. Tu não se dá pela aparência do homem. A todos fala a verdade. Porque Jesus não olhava a aparência de ninguém. Ele falava a verdade, e a verdade que liberta. Porque a tia aqui, ela por muitos anos viveu no catolicismo. A casa era cercada de estátua. Altares e mais altares. Mas o dia que entrou um missionário de Deus lá, um homem de Deus, pregou para ela a verdade libertou ela. Porque é a verdade que liberta. Entende? Então, glória a Tá no Deus. celular, a gente tá conversando com a Jesus. Aleluia.